Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos conversar sobre depressão, prevenir e tratar melhor. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e eu tô com um roteiro aqui do lado para não esquecer de falar nada importante para vocês sobre o assunto depressão, tá bom? Para mais centenas de vídeos em temas relevantes para a saúde de vocês, para você recuperar, manter e melhorar a sua saúde, acesse o icaro.med.br/vídeos e o youtube.com/drIcaroalves. E as minhas redes sociais são facebook.com/drIcaroalves e o instagram.com/drIcaroalves, tá? Hoje, dia 1º de julho de 2018, às 20h30, a gente vai falar sobre depressão, aspectos atuais que você precisa saber para prevenir, tratar melhor e até curar sempre que for possível, tá? Aqui eu preciso dar uma parada e sugerir fortemente que você acesse icaro.med.br/depressão, porque lá você já tem muito material atual e relevante para ajudar na questão, desde o básico até o mais avançado e atual sobre o assunto, tá bom? E eu peço que você compartilhe agora esse vídeo e chame seus convidados, porque assim a gente vai fazer o bem espalhando conteúdo útil em saúde, tá bom? Só esclarecendo para vocês, eu não sou psiquiatra, mas tenho conversado com vários ao longo desses quase 20 anos de medicina que concordam comigo em tudo que eu vou falar daqui para frente para vocês, como vocês vão ver nos links que eu vou fornecer ao final desse vídeo, tá? Para aprofundamento. Entenda que não é só o psiquiatra quem pode e deve preocupar-se com saúde mental e falar sobre ela o que possa ajudar, ou então nem haveria psiquiatra o suficiente para ajudar todo mundo, tá? No mundo. Então entenda que a questão não é só para psiquiatra. Teve uma mulher uma vez que me perseguiu nas redes sociais, em várias redes ela foi dizer que era um absurdo eu falar de depressão, de ansiedade, de temas psiquiátricos sem ser psiquiatra, e aí acabou que eu fui levantar a vida de uma pessoa com tanto ódio no coração e descobri que ela é paciente psiquiátrica, tem vários transtornos psiquiátricos, não só depressão, e parece que um dos transtornos tinha a ver com mania e bipolaridade, aí eu entendi por que ela me perseguia. Mas eu procurei deixar claro que não é só psiquiatra que deve falar sobre depressão, até porque a maior parte do que funciona para tratar depressão não está dentro da psiquiatria, ok? Então vamos lá. Depressão já é a principal causa de adoecimentos e de incapacidades no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ok? Então entenda que se você não tem depressão, se você não tem sintomas compatíveis, não tem um diagnóstico ainda, possivelmente alguém do seu lado, alguém que você ama, alguém que você conhece vai ter. Estima-se que até 2050 a gente vai ter metade da população mundial com depressão, incluindo crianças e adolescentes. Então a situação é severa, tanto que a Organização Mundial de Saúde já soltou o alerta, tá bom? E eu já falei muito sobre esse tema nos últimos meses, tá? Nos últimos anos. E aí vocês vão encontrar muito sobre ele lá no icaro.med.br/depressão, tá bom? Mas, como muitos de vocês continuam pedindo mais material, mais dicas, mais apoio, eu tô aqui hoje mais uma vez para ajudar a prevenir e tratar melhor a depressão, com conhecimento que foge do tradicional, que é basicamente prescrever antidepressivo e algumas vezes indicar terapia. Esses dois recursos são muito importantes, mas tem muito mais que você precisa saber sobre o assunto, tá bom? Vamos começar do começo, então. As perguntas e respostas mais comuns, básicas e avançadas sobre depressão já estão respondidas lá no icaro.med.br/depressão, tá bom? Eu sugiro fortemente que você acesse lá. Lá você vai ter vídeos, textos e outros links para saber o básico e se aprofundar no assunto, tá? Qual é a realidade rápida da depressão atualmente no mundo? Já falei para vocês o que a Organização Mundial de Saúde soltou de alerta, né? Que é a maior causa de adoecimento e de incapacidades no mundo. E cada vez mais pessoas, incluindo crianças e adolescentes, têm apresentado transtornos psiquiátricos em geral. E estima-se que até 2050, uma em cada duas pessoas terá depressão. O problema é maior do que parece. Por quê? Porque a maioria dos casos ainda é em pessoas que negam a existência do problema, principalmente o homem nega que tem a depressão, ou pessoas que sofrem sem identificar e procurar abordar e tratar adequadamente. E muitas vezes tratam a depressão como se fossem outras coisas, tá?
frescura, problema de diabetes, cansaço do dia a dia e às vezes é depressão. Ademais, a maioria das pessoas não previne adequadamente transtornos como depressão e ansiedade. Então, prevenção para transtornos mentais é algo que é pouquíssimo feito pelas pessoas, tá? O que tem comprometido sobremaneira a saúde mental da maioria das pessoas. Muito obrigado pelos comentários positivos que vocês têm feito aí sobre o meu trabalho, né? Eu agradeço. Vamos continuar aqui. E cada vez mais deprimidos têm acabado no suicídio, tá bom? Problemas não se resolvem sozinhos e aqueles que você não encara de frente e não resolve, eles tendem a se agravar e complicar dentro de você, trazendo sofrimento e perda de qualidade de vida para você e para quem te cerca. E importa-se com você. Muitas vezes, o ônus da depressão, o prejuízo é mais para quem se importa com você. Tá? Agora eu vou partir para 4 conjuntos de informações que vão elucidar um pouco mais sobre depressão, baseados em posts e estudos meus do passado. Primeiro, depressão prejudica muito a produtividade, a sociabilização, resultados e as chances de sucesso de quem tem. A depressão causa ou agrava vários sintomas e doenças. Então ela não só é uma doença classificada como doença CID-F.32, tá? É o principal no código, na classificação internacional de doenças. Ela também agrava outros sintomas e doenças, tá? Porque a pessoa deprimida não cuida direito de si, porque a pessoa deprimida inflama-se mais, porque muitas vezes a mesma causa da depressão está causando outros sintomas e doenças, ok? Muita gente por aí tem depressão, mas não trata porque nega que tem a doença, não conhece ou sequer sabe como identificar. É comum o tratamento de pouca ou nenhuma eficácia porque foca principalmente em remédios. E remédio, sobretudo, controla sintoma e não costuma resolver as causas da depressão. E sim, na grande maioria dos casos de depressão, a pessoa apresenta-se com tristeza, angústia constante ou pelo menos um quadro frequente e recorrente que fica voltando, mas muitas vezes não são esses os sintomas que dominam o quadro, como a gente vai ver, tá? Confira aí o que muitas pessoas deprimidas apresentam, mas que é pouco valorizado pela sociedade. Primeiro, supervalorização do que não é bom, do que é negativo. O paciente até alegra-se com o que é positivo, mas por menos tempo e com menor intensidade do que ele sofre pelas ocorrências ruins na vida. Então, muitas vezes, aquele pessimista crônico é um deprimido, ok? Muitas vezes o deprimido é aquela pessoa que tem dificuldade em manter a sensação de recompensa por uma realização ou reforço positivo com isso, com os objetivos atingidos. É aquela pessoa que parece que tudo que é ruim é muito mais pesado e ruim. E o que é bom não dura, não se sustenta, tá? Às vezes, aquela pessoa que está buscando isolamento social ou que tem dificuldade em relacionamento com outras pessoas, sobretudo quando é uma pessoa que adota uma postura defensiva demais, com repulsa e medo crescente de críticas, ou que se sente constantemente incompreendida, desvalorizada, rejeitada, tá? Muitas vezes essas críticas são reais ou muitas vezes elas são criadas ou supervalorizadas na cabeça da pessoa depressiva. Isso é outro sinal de depressão e que não é aquela tristeza constante, tá? Outra coisa é aquela pessoa que está perdendo o interesse por atividades e até por outras pessoas que antes ela tinha afinidade, ela tinha desejo ou traziam alegria, conforto, satisfação, felicidade. É aquela pessoa que vai deixando de fazer o que antes todo mundo sabia que trazia prazer para ela, desde que não seja uma coisa relacionada a vícios, tá? Porque muitas vezes a pessoa que abandona vícios, ela está evoluindo na vida, ok? Então, assim, tem que ficar de olho. Se alguém próximo a você ou você está deixando de ter interesse, de ter tesão, digamos assim, pelas coisas da vida que antes te traziam sensação positiva, reforço positivo, bem-estar, isso é sinal de depressão. A pessoa que tem atrasos repetidos, dificuldade frequente de se planejar, de se organizar, de ter afazeres organizados no dia a dia, sabe? Isso também é sintoma de depressão. A pessoa que apresenta perda ou redução da empatia, de interesse pelas necessidades dos outros, sabe? Que ela vai ficando mais egoísta, mais centrada em si, junto a 2 ou 3 de outros desses sintomas. Provavelmente depressão.
A pessoa vai tendo desinteresse por atividades rotineiras, mas ao mesmo tempo aversão à quebra de rotina, por menor que seja. Dificuldade em lidar com a sensação de perda de segurança. Às vezes é um hábito como tomar banho, como tomar água que fazia antes tranquilamente, sabe? É aquela pessoa que de repente era bem organizada e começa a ficar muito desorganizada. É aquela pessoa que muda de comportamento sem um motivo proporcional para isso. Muitas vezes os psicólogos até reconhecem que todos esses sintomas, se a pessoa tem 2 ou mais desses sintomas, tem que ficar atento ao risco de depressão. Tá bom? O conjunto 2 de post para vocês é: e no caso da depressão oculta, aquele paciente que não tem ou que nega que tem, o que é muito comum em mulheres super ocupadas, com várias rotinas de trabalho, né, várias jornadas de trabalho, é mãe, é esposa, é empresária, ainda cuida da vida pessoal, ainda cuida dos problemas da família, sabe? Muitas vezes tem uma depressão oculta ou uma depressão negada. Algumas considerações. Quem tenha pode não parecer tão para baixo assim, porque às vezes a pessoa é motivada, é pilhada. Como está trabalhando, está produzindo e está resolvendo os problemas de Deus e o mundo, às vezes a pessoa está depressiva ou está fingindo que está bem, mas já está sofrendo, tá? É mais fácil, é mais difícil diagnosticar depressão em pessoas que antes da depressão eram extrovertidas e alegres, tá? Porque às vezes a pessoa só está diminuindo a força, a vibração dela, porque a energia está indo embora, a disposição, a motivação está indo embora, mas as outras pessoas acabam vendo o seguinte: poxa, parece que agora está conseguindo se controlar melhor. Muitas vezes a pessoa que está evoluindo para um quadro de depressão, mas é mais difícil diagnosticar porque era uma pessoa extrovertida e alegre antes, tá bom? Muitas pessoas mantêm a depressão oculta porque elas sentem vergonha do quadro e tentam esconder por meio de rótulos, tá? Por medo de rótulos e às vezes por medo da perda de produtividade, repreensão dos outros, incompreensão, demissão, tá bom? Quando é no caso do emprego. E aí a pessoa fica cozinhando a depressão lá no subconsciente dela ou tentando disfarçar e uma hora estoura com sintomas também físicos, porque uma depressão muito grave, ela costuma levar a sintomas físicos graves. E a depressão inicial, muitas vezes, já leva a sintomas como náusea, dificuldade de conviver em público. A pessoa pode ter tontura, pode ter aumento de pressão, pode ter sudorese, pode ter taquicardia. Mas o mundo, enquanto não estiver falando, gente, a minha mente não está legal, não associa aquele sintoma de somatização, que é jogar no corpo os sintomas mentais. Tá bom? Por vezes, o gatilho, sabe, o mantenedor ou agravante da depressão é um trauma passado que precisa ser ressignificado e resolvido, ok? Por vezes, um sinal mais evidente é a adoção de hábitos alimentares anormais. Em outras, a perda de interesse e empolgação pelo que antes empolgava. Por exemplo, aquela pessoa que do nada começa a querer doces demais no dia a dia. Isso pode ser um sintoma inicial de depressão, um cérebro que está pedindo energia, pedindo alguma coisa. Ou aquela pessoa que comia bem e começa a comer cada vez pior, cada vez menos, ter o desinteresse em comer nos horários certos, que ela comia e tudo. Ou a pessoa que muda o padrão alimentar, cuidava bem da alimentação e passa a não cuidar. Come o que aparece na frente, o que é mais prático, tá? Outra coisa, irritação, raiva sem motivo ou desproporcional. Aquela pessoa que fica irritadiça e descontando sobretudo em quem é mais próximo. Esta pessoa também já pode estar evoluindo para um quadro de depressão. Perturbações do sono são muito comuns também, até porque a hipótese neuroquímica de que depressão necessariamente tem falta de neurotransmissores e que o principal seria a falta de serotonina, tá? Existem vários casos onde a falta de neurotransmissores está envolvida. É um dos sintomas, é uma das coisas que você pode tratar. E como a serotonina, à noite, ela transforma-se em melatonina, horas. Se não tem nem a serotonina para o dia, vai ter dificuldade dessa serotonina virar melatonina e à noite levar um sono adequado. Essa é a explicação principal. Tem outras, tá? Então, perturbações do sono são comuns no paciente depressivo. Dorme demais e não acorda descansado, ou tenta dormir, depois acorda e não consegue mais
voltar a dormir, mesmo quando pode dormir no final de semana e tudo, a pessoa não consegue dormir, depois está cansada durante o dia, sabe? Complica. Cansaço constante, sem motivo aparente, sabe? Muito complicado, porque cansaço é uma coisa que está envolvida em muitos quadros, tá bom? Acontece que o cansaço, ele é um sintoma que quando a pessoa não tem um motivo aparente para esse cansaço, pode ser um sintoma de depressão, mais um dos sintomas, tá? Pessoa que tem dificuldade em corresponder ao afeto e a preocupação das pessoas ao redor, tá bom? Muitas vezes rejeita, muitas vezes acha que é um super cuidado com ela, ou muitas vezes acha que estão querendo se meter na vida dela e rejeita até quem fale para ela que ela não está passando muito bem, que tem que procurar auxílio. Muitas vezes isso aí também é sintoma de depressão, tá bom? Um resumo para a gente poder seguir em frente então. Depressão é o estado de tristeza recorrente que é desproporcionalmente intensa em relação aos fatores que a pessoa identifica como causadores, ok? Ou mesmo é uma tristeza recorrente sem motivo aparente, tá bom? E que se associa à crescente falta de disposição para atividades em geral, mesmo as que antes eram habituais ou aquelas que são importantes, tá bom? E uma dificuldade de sentir felicidade, prazer nas coisas que antes traziam essas coisas, ok? Essas sensações. Os episódios de baixa no humor são normais no cotidiano, todos nós temos, sabe? Mas quando eles são excessivos ou persistentes, eles afetam o corpo, sabe? Sobretudo por prejudicar o funcionamento do sistema nervoso, tá? Vão comprometer o equilíbrio hormonal e levar a gasto excessivo de nutrientes, cuja falta pode afetar os diversos órgãos, tá? Que precisem desse equilíbrio hormonal e desse excesso desse gasto excessivo de nutrientes. Então, olha só. A depressão, quanto mais tempo você está com ela, mais a hiperfunção cerebral que tenta compensar o estado de depressão, e muitas vezes a depressão vem da ansiedade, vem a ansiedade, hiperconsome nutrientes e hormônios, muda o equilíbrio de hormônios e neurotransmissores, isso acaba levando a uma exaustão disso tudo que leva à depressão. E aí a depressão, nesse sentido de exaustão, de inflamação, de hiperconsumo de nutrientes, pode levar a sintomas físicos. E aí muitas vezes os sintomas físicos podem fazer com que menos ainda cheguem nutrientes para o cérebro e para as glândulas produzirem hormônios e neurotransmissores, o que piora o problema. Tudo bem? A depressão é necessariamente um transtorno na mente, mas entenda que é o cérebro quem faz a comunicação da mente com o corpo. O cérebro faz parte do corpo. Uma mente ruim faz o cérebro ficar ruim. E o cérebro ruim, sem condições físicas de funcionar, ele acaba adoecendo a mente, ou traduzindo mal o que ela quer para o resto do corpo. A neurociência tem explicado atualmente, vocês podem entrar lá no icaro.med.br/neurociência, tá? Vocês vão ver nos vídeos que eu coloquei lá para vocês, que a neurociência tem explicado que o que você pensa muda quais neurônios são mais utilizados, vão se multiplicar com mais frequência e quais conexões você vai fazer, ok? Então, você muda o seu cérebro baseado nos pensamentos mais frequentes ou mais intensos que você tenha, ok? Todo transtorno depressivo é gerado ou mantido e agravado por alguma forma de ansiedade. Não conheço paciente que tenha ido para a depressão direto, em quase 20 anos de medicina. A maioria dos pacientes, primeiro, passa por uma ansiedade mais ou menos prolongada, tá? Acaba esgotando. Então, primeiro, muito estresse, vai para o polo da ansiedade, depois vai para a depressão ou fica com ansiedade e depressão. Nunca vi um paciente para depressão sem antes passar pela ansiedade, tá bom? E muitas vezes a ansiedade, depressão e muito estresse ficam coexistindo. Ou seja, a melhor forma de tratar, em essência, é reduzir e gerenciar melhor o estresse. Tem que aprender a lidar melhor com ele e gerenciar melhor a ansiedade. Lá no icaro.med.br você pode buscar ansiedade, estresse, ou ir no icaro.med.br/depressão, tem muito lá para vocês checarem, tá? Sobre isso. Entenda que nenhum medicamento controlado age nas causas da depressão. Nenhum antidepressivo desse de receita controlada age nas causas da depressão.
o máximo que eles fazem é temporariamente aliviar os efeitos desagradáveis, mas o processo de agravação das causas, se não resolver as causas em paralelo, tende a continuar, ok? Nos bastidores. Muitas pessoas usando remédios para aliviar ou tentar curar os sintomas de depressão não conseguem o sucesso desejado porque a depressão muitas vezes é causada por hábitos de vida ruins. Aquela pessoa que, por exemplo, não toma água direito, se a maior parte do cérebro é água e a comunicação entre os neurônios é água, como é que o cérebro vai funcionar direito? Vai para ansiedade, vai para depressão, vai para outros distúrbios psiquiátricos. Quando você vai ver, pode ser a água o principal fator que está dando problema, a falta dela. Para muitas pessoas, é a alimentação inadequada que está envenenando o cérebro ou deixando carências. Aí o cérebro vai para a ansiedade, vai para a depressão, para o estresse, para os transtornos psiquiátricos. Cada cérebro vai reagir de uma forma. Para muitas pessoas, vai ser a falta de exercício físico que compromete a chegada de sangue ao cérebro, a falta de exercício físico, sabe? Aí tem a depressão, ansiedade, estresse, transtornos psiquiátricos. Para outras pessoas vai ser não pegar sol direito, a falta de vitamina D. Então, assim, hábitos de vida ruins, que são os que eu falo lá no icaro.med.br/12 passos, tá? São o passo básico que todo mundo tem que cumprir para ter saúde, ok? Tá lá para vocês verem. Agora, muitas vezes as pessoas têm depressão e não melhoram dela porque estão tomando remédio para depressão, mas elas têm distúrbios hormonais, intoxicações, carências de nutrientes, e esses são fatores que raramente são abordados direito nos tratamentos, sabe? Ou seja, toda semana eu pego no consultório pelo menos 2 ou 3 pacientes que têm depressão como principal queixa ou acessórias, outras queixas que tenham, tá? E que estão tomando remédio antidepressivo por muito tempo, aparentemente sem motivo. Por quê? Porque estão tomando remédio, mas as causas são outras e não foram abordadas. E aí os transtornos de base estão só se agravando, tá bom? Na minha opinião médica, ninguém deve usar medicamento controlado para depressão por muito tempo, ou começa a desenvolver vários efeitos colaterais, inclusive piora do funcionamento mental geral, tá bom? E dependência. Para muitos casos de depressão e ansiedade, pode ser muito importante e até fundamental o apoio regular por psicólogo, ok? Fuja de médicos, de coaches, de nutricionistas, que falarem para você que só eles vão resolver e disserem para vocês que psicólogo não é importante para o tratamento de depressão. A depressão, se ela não melhora só com melhoria dos hábitos de vida, suplementação adequada, algum tratamento mais natural, enfim, é bom que um psicólogo acompanhe o paciente. Eu, em geral, no meu consultório, todo caso de depressão, eu já falo ao paciente, faça boas leituras que eu vou indicar para vocês e vá a um psicólogo, porque eu acho muito importante o papel do psicólogo, fundamental, diria eu, para tratar depressão, tá bom? Essa história antiga de que psicólogo e psiquiatra são coisa de doido é algo antiquado, preconceituoso e danoso, tá? Porque vai dificultar o acesso de quem precisa ao valiosíssimo profissional que é o psicólogo para tratar a depressão, tá bom? E o Dr. Augusto Cury, tá? Que é um médico que eu tenho uma apreciação especial. Ele fez o prefácio do meu 5º livro, vai sair o 6º agora, o 5º livro, que é o 11 Hábitos em 11 Semanas, tá? Que ainda está à venda, depois de várias reimpressões. Ele deixou um audiolivro gratuitamente no YouTube, que é o Treinando a Emoção para Ser Feliz. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhada lá, escute o livro ou compre o livro, porque é um livro muito interessante para poder lidar com transtornos da mente, lidar melhor, principalmente depressão, tá bom? Agora vamos para os aspectos mais atuais sobre a questão de depressão. São baseados, sobretudo, no artigo de 3 dias atrás que o Dr. Joseph Mercola, tá lá no mercola.com, ele colocou. No Google você pode buscar Mercola Commonly Used Medications Can Cause Depression, tá? Tá em inglês, mas eu vou falar os principais aspectos para vocês. E a entrevista da doutora Cass, que está no YouTube, é uma psiquiatra que concorda com tudo que eu vou falar para vocês daqui para frente, tá bom? E parte eu tirei de lá da fala dela. No YouTube basta você procurar Depression
Dr. Cass, C-A-S-S. Eu vou botar os links para vocês no final, tá? Até aqui, tudo que eu falei, alguns podem achar que não seja nada de novidade, nem resolutivo, mas olha só. O mais importante em termos de causar e tratar depressão não é ir pelo lado de que depressão é carência de neurotransmissores como principal, tá? Isso aí, na época em que a indústria quis colocar os novos antidepressivos, que começaram pelo Prozac, tá? A fluoxetina, o que aconteceu? Começaram a vender essa história de que depressão é carência de serotonina. Depois, depressão é carência de serotonina e outros neurotransmissores, e que essa hipótese seria a principal. Os estudos mais recentes dos últimos 10 anos não confirmam isso, de que a maior parte dos casos de depressão seja responsivo aos remédios antidepressivos pela carência de neurotransmissores. Não, ok? O principal, no caso de prevenir e de tratar a depressão, é dar condições para o cérebro e para a mente funcionarem direito. E aí você vê o quanto melhora da depressão e muitas vezes cura, porque nosso organismo tem mecanismos de autoajuste, tá? Capacidade de autorrecuperação, de recuperar a homeostase. Eu não esqueço do caso de um nutricionista que comprou um carrão, foi viajar para o litoral, esqueceu de abastecer na cidade, morando no Nordeste, e ele mesmo que me contou esse caso. E aí, teve que abastecer no meio do caminho, num posto qualquer, a gasolina estava adulterada, o carro deu um problemão que quase que foi melhor vender o carro pelo dano ao motor. Então, um carro sem combustível não funciona, mas um carro com combustíveis ruins, hábitos de vida ruins e tudo, também não funciona direito. E no caso do cérebro, esse carro aqui pode evoluir para depressão ou ansiedade se não tiver o suficiente para funcionar, tá? Então vamos para as causas ou agravantes de depressão que ainda são pouco falados, tá? Anote aí, ou então depois assista várias vezes essa live para você poder prevenir melhor depressão abordando esses fatores, ou se você tem depressão ou conhece alguém que tenha depressão e que está aí batalhando, está cronicamente com remédios e não melhora o suficiente ou já está dependente de remédios, de repente são esses fatores que precisam ser vistos, tá bom? Primeiro, a principal causa de depressão no mundo, hábitos de vida ruins. O sujeito não come direito, não toma água direito, não respira direito, não pega sol direito, vive intoxicado, vive assistindo programa ruim, companhias ruins, papos ruins, sabe? Não dorme direito, não se exercita e não quer ter depressão? É só uma questão de tempo, tá? Quais são os hábitos de vida que você precisa prestar atenção? Estão lá no icaro.med.br/12 passos. Tem vídeos inteiros para explicar sobre eles para vocês, tá bom? Segunda causa maior de nutrição no mundo é a carência de nutrientes, tá? Uma alimentação ruim, ela causa carência de nutrientes. Claro. Por quê? Porque principalmente os nutrientes têm que vir para nós, não é de uma suplementação, é da alimentação adequada, variada. Por isso que o nutricionista, funcional de preferência, é um excelente profissional para ajudar você em caso de depressão, porque muitas vezes tem envolvimento de uma dieta inadequada. Agora, é claro que às vezes você precisa suplementar, quer dizer, o paciente está se esforçando na dieta e os suplementos entram para complementar a dieta, tá? Uma alimentação sobrecarregada, tóxica, também adoece. Uma alimentação com muito glúten, com excesso de leite, com excesso de açúcar, excesso de alimentos processados. Uma alimentação com excesso de açúcar, por exemplo, pode levar a resistência insulínica. E isso afeta o corpo inteiro, inclusive o cérebro. Por exemplo, uma alimentação com carência de ferro, ou uma pessoa que está sangrando demais, uma mulher que está sangrando demais, de repente da sua parte menstrual e tudo mais, sabe? Ou um sangramento oculto intestinal pode fazer perder ferro demais. A gente sabe que anemia pode levar também a sintomas de depressão. E eu não sei se você sabia, mas os seus níveis sanguíneos de homocisteína podem ter relação com depressão, tá? E algumas substâncias simples que podem vir da alimentação ou de suplementação, como o SAMe, que é a S-adenosilmetionina, a vitamina B12, a vitamina B6, a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B8, que é o inositol, a betaína, que é a trimetilglicina, a dimetilglicina, a trimetilglicina B15, tá? Podem ajudar a prevenir e obter melhores resultados em tratamento. Não sei se você sabia.
Então, a vitamina B3, tá aqui a niacina. Então, assim, gente, a alimentação adequada e boa suplementação estão entre os pilares da abordagem e tratamento com melhor sucesso da depressão. Só que a maioria dos médicos não aprende isso na faculdade. A ênfase é em diagnóstico e tratamento, tá? Outra coisa que leva muito à depressão e ansiedade é a inflamação crônica. Alguns pesquisadores têm até achado que não existe a doença depressão, mas sim que ela seria um sintoma de um distúrbio no resto do corpo que levou à inflamação, e aí a inflamação, quando chega no cérebro, faz o cérebro reagir num estado depressivo, tá bom? E o que mais inflama o cérebro é uma dieta ruim, junto à falta de exercícios regulares, o sono inadequado e toxinas ambientais. E outra coisa, qualquer inflamação que você tenha no corpo, que você não aborde direito, sabe? Pode ser uma rinite, uma sinusite, uma colite, uma gastrite, uma artrite, que você não aborda, aquela inflamação crônica no teu organismo libera mediadores químicos inflamatórios no corpo que, quando chegam ao cérebro, podem causar ou agravar a depressão, tá? O excesso de açúcares, a falta de boas gorduras, a falta de água, a falta de fibras e o excesso de proteínas, principalmente proteínas animais não orgânicas, tudo isso na alimentação pode agravar e inflamar, tá bom? E o cérebro inflamado pode deprimir. Outra causa é a disfunção dos intestinos e a inflamação com participação de intestinos ruins, tá? No período fetal, entenda que quando a gente está se desenvolvendo na barriga da mamãe, o tecido nervoso e o intestinal, eles têm a mesma origem, eles sobem juntos. Então, desinflamar os intestinos costuma ajudar muito, tá? O que desinflama os intestinos? Fibras, água, probióticos, exercício físico, vitaminas B e D, sabe? Então, procure médicos, nutricionistas, psicólogos profissionais que valorizem esse tipo de coisa, senão você pode ficar o tempo inteiro dando murro em ponta de faca e não melhorar. Outra coisa que pode levar muito à depressão, causar ou agravar, tudo que eu tô falando são causas ou agravantes de depressão, tá? São os eventos traumáticos não superados, sabe? Aquela pessoa que toda vez que fala de uma determinada coisa não é só nostalgia. Ela sofre, ela chora, ela passa mal. Gente, o cérebro não sabe diferenciar muito o que é passado de presente. Quando uma coisa é muito forte, só de relembrá-la, você ativa os mesmos circuitos cerebrais, em sua maioria, tá? Então, eventos traumáticos ou com uma carga emocional, sabe? Ou uma carga de ter gerado uma consequência para você muito grande, esses eventos precisam ser superados, idealmente com um bom apoio psicológico, ou eles podem a vida inteira ficar ali, moendo a sua mente e levando à depressão ou ansiedade, tá? Genética. Entenda que existem pessoas, sim, com tendência genética a ter mais depressão, mas não é a maioria das pessoas. Existem painéis genéticos, exames que você pode fazer hoje em dia para ver se tem essa tendência. Mas numa boa, não ajuda muito você só identificar a tendência genética e não resolver os fatores outros que eu estou falando, tá bom? Outro fator que pode levar à depressão são níveis baixos de vitamina D. Um estudo recente comprovou que a vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml pode aumentar o risco de depressão em 11 vezes, tá? Então, o ideal de vitamina D3, na minha opinião, que eu falo para os meus pacientes, é entre 60 e 120. Abaixo de 20 nanogramas por ml, olha, tem muita gente por aí com a vitamina D baixa, tá? O paciente aumenta em até 11 vezes o risco de depressão. Agora, abaixo de 60, o risco também está aumentado, mas em quantidade menor. Outra coisa que leva à depressão, causa ou agrava, é ômega 3 baixo, tá? Principalmente o ômega 3 tipo DHA, que é o que o cérebro mais gosta. Entenda, a dieta da maioria de nós é carente em ômega 3. Então eu recomendo a suplementação para a grande maioria dos meus pacientes. Existem exames para poder checar a carência de ômega 3? Existem, mas no Brasil ainda são muito caros, importados, manda para o exterior. Então, na dúvida, eu recomendo para a maioria das pessoas, como eu falo até no meu novo livro, que consultem seus profissionais de saúde, mas em geral o ômega 3, a suplementação de ômega 3 é benéfica para a maioria das pessoas, até para prevenir e ajudar a tratar a depressão,
tá? O colesterol baixo demais também pode levar à depressão, pode levar à ansiedade, tá? Pode causar ou agravar. O colesterol é fundamental para a vida. E hoje em dia tem médico falando um absurdo por aí que colesterol quanto mais baixo, melhor. Não, isso é mentira. Se o colesterol estiver baixo demais, isso vai afetar a vida da pessoa e pode levar a distúrbios hormonais, má cicatrização, perda de massa muscular, dificuldade de reparo de tecidos e a depressão também, tá bom? Então, o profissional de saúde tem que valorizar isso aí. Vitamina B baixa, sobretudo o inositol, que é a B7, o ácido fólico, que é a B9 e a B12, tá? Essas três, as vitaminas do complexo B baixas, elas podem causar depressão e vários casos por aí, até de Alzheimer, Parkinson, quando você vai ver a carência de vitaminas do complexo B, o cérebro precisa muito delas para funcionar. E especialmente essas três, B7, B9 e B12, a carência delas pode levar a sintomas de depressão, tá? Outra coisa que pode causar ou agravar é a dieta com muitas comidas processadas, principalmente os açúcares, adoçantes e óleos vegetais, tá? Por quê? Os processados podem levar à disfunção mitocondrial, que fragiliza o cérebro. Por quê? Porque o cérebro é muito sensível à falta de energia. O que são as mitocôndrias? São as usinas de energia que cada célula nossa, de todo o corpo, seja ela do cabelo, do cérebro, do fio de cabelo, da unha ou do dedão do pé, tá? Toda célula do nosso corpo precisa de energia para funcionar. E a energia é produzida por organelas que ficam dentro das células chamadas de mitocôndrias. Tudo que leve a problema nas mitocôndrias, na produção de energia, vai afetar muito o cérebro, porque o cérebro gasta muitos nutrientes e muita energia, muito oxigênio para funcionar. Por exemplo, respirar mal, por exemplo, não dormir direito, por exemplo, comer mal, tomar pouca água, tudo isso vai prejudicar as mitocôndrias, que são as usinas energéticas. E toda vez que prejudicar as mitocôndrias, vai prejudicar a produção de energia para o cérebro e o cérebro pode ficar mais ansioso ou mais deprimido. E as comidas muito processadas são grandes vilões disso. Aquelas que têm muito condimento, muita substância química, os adoçantes e o excesso de açúcar, tá bom? Lá no site, se você buscar mitocôndria, vocês vão ver o tanto que são importantes e o tanto que se você consumir alimentos, tiver hábitos de vida e suplementos que melhorem as mitocôndrias, melhora muito a saúde geral, tá bom? Outra coisa que afeta, causa ou agrava a depressão são as toxinas, metais tóxicos e as toxinas da dieta, como álcool, tá? Excesso de conservantes, glúten, leite, por aí vai. Toda pessoa intoxicada e as toxinas que vêm do cigarro, da bebida, das drogas. Entenda que as toxinas inflamam, fazem o organismo consumir recursos dele para desintoxicar. Aí vem consumo do complexo B, do SAM, do magnésio, etc. E as toxinas ainda podem matar as boas bactérias intestinais, como por exemplo as toxinas dos corantes, dos alimentos processados e tudo. E aí, com isso, você vai ter problema porque as bactérias intestinais são fundamentais para resguardar você de depressão, de excesso de peso, de inflamação, tá bom? O glúten e as lectinas estão nos feijões, estão na soja, tá? Podem atacar a bainha de mielina, que é o forro dos nervos, e inibir o fator de crescimento dos neurônios, e isso fazer com que seu cérebro tenha dificuldade de crescer, de funcionar e de se reparar quando lesado, tá bom? A exposição excessiva e crônica a frequências eletromagnéticas, Bluetooth, Wi-Fi, televisão e também o uso excessivo de celulares e até de micro-ondas. E veja bem, o uso de celulares não é só falando ao ouvido, não, é também teclando demais. Você tem um campo eletromagnético que vai perturbando o seu campo eletromagnético também, tá? Tem gente que fala que isso é mito, principalmente os fabricantes de celulares e muitas operadoras que pagaram estudos aí para dizer que as torres são seguras. Gente, se você ligar seu celular agora, tá? Principalmente num shopping, num centro comercial e tudo, sabe? E você ligar o seu celular e pedir para ele buscar redes de Bluetooth, de Wi-Fi ou pegar até de rádio, você vai ver o tanto de onda que está atravessando você, tá? Outra coisa que causa ou agrava a depressão, distúrbios hormonais. Por exemplo, a carência do cortisol em excesso faz mal, mas a carência do cortisol diminui a energia,
aumenta a inflamação cerebral, tá? A carência de testosterona, a carência de hormônio da tireoide, principalmente do T3, mas também do T4, que no corpo vira T3. Então, o hipotireoidismo maltratado pode ser causa importante de depressão ou agravar, tá? Você tem que entender que os campos eletromagnéticos, eles podem ativar canais de cálcio voltagem dependentes. O que é isso? São canais que eles são formas da célula funcionar que dependem de canais que dependem desse cálcio e da interação da energia elétrica que o próprio corpo produz para abrir esses canais nas situações em que eles têm que funcionar. O excesso lá das radiações eletromagnéticas, deixa eu voltar rapidinho aqui que eu lembrei de falar para vocês, tá? Pode fazer com que as células do seu corpo que são mais sensíveis à radiação eletromagnética, elas criem radicais livres e isso vai gerar disfunção das mitocôndrias no cérebro, no coração e nas gônadas, principalmente nos testículos. Pode parecer extremo, mas na hora de você dormir, desligar a chave de força à noite pode até ser benéfico. Porque às vezes o campo eletromagnético de fios passando na parede perto de você pode afetar teu cérebro durante a noite e fazer com que você tenha maior chance de depressão. Então, desculpa, eu já estava falando dos hormônios, mas lembrei de falar isso para vocês, tá? Então, voltando, outras coisas que podem levar à depressão são os distúrbios hormonais, tá? Como, por exemplo, a carência do cortisol, a carência da testosterona e o hipotireoidismo. Agora, o que mais me chama a atenção é que é o seguinte, remédios que muitas vezes vocês ou outras pessoas usam para outras causas, para outras coisas, podem causar depressão como efeito colateral, só que as pessoas não leem bulas, tá? Principalmente quando eles estão associados. É uma coisa chamada polifarmácia. Hoje em dia, raramente a pessoa toma só um remédio. Pode tomar vários. E se vários deles podem causar ou agravar depressão, aquele efeito vai ser pior ainda de poder causar ou agravar depressão. Olha que coisa, hein? Então, olha só. Alguns remédios que podem causar ou agravar depressão como efeito colateral. Os inibidores de bombas de próton, tá? E aqueles remédios para acidez estomacal, ranitidina, pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol, cimetidina. Todos esses remédios podem ter depressão como efeito colateral. Os beta-bloqueadores, como propranolol e companhia, que são usados, atenolol, para tratar pressão alta. As pílulas contraceptivas, tá? E os contraceptivos de emergência, a pílula do dia seguinte. Os interferons, que são usados para tratar câncer e algumas doenças virais. Os anticonvulsivantes, como por exemplo a gabapentina. Algumas medicações para alergia podem causar como efeito colateral depressão. Alguns corticosteroides, como a prednisona e outros mais potentes. E algumas prescrições para dor, como o ibuprofeno e o paracetamol, também podem, com uso crônico e até de altas doses, levar à depressão. E o problema hoje em dia é que muitas delas podem levar mais do que a depressão. A ideação suicida, que é pensar em suicídio, que é uma forma bem mais grave de depressão, tá? Muitas delas são associadas pelas pessoas que não se tocam que isso vai aumentando o risco de depressão e de suicídio. E as pessoas, se têm depressão e não estão melhorando, deveriam ler a bula dos seus remédios para ver que muitos deles podem estar causando ou agravando o quadro, tá? Entre as outras causas de depressão estão as causas espirituais também, tá? E tem estudos comprovando que pessoas que exercitam a espiritualidade são mais felizes e têm menos depressão. Então não dá para se falar que não tenha causas espirituais também agravando, sabe, ou causando o quadro. Tem estudos comprovando, ok? O isolamento social ou aquelas pessoas que só têm uma vida via internet também podem ter isso causando ou agravando depressão. Entenda de uma vez, não coloque a causa da depressão em outras pessoas. Nenhuma outra pessoa pode deprimir você, tá bom? O que pode deprimir você são as interpretações e reações ao que aquela pessoa faz. Então, muitas vezes, é você interpretar melhor, procurar se sensibilizar menos com o que se fala, com o que faz. Eu sei que é difícil.
Tanto que na internet tem vários vídeos que você pode ver, vídeos legais sobre como lidar com pessoas difíceis. Tem dicas legais para você ver. Mas algumas vezes você tem que trabalhar as suas reações. Recomendo que você assista um vídeo chamado A Mosca e o Samurai, que está no YouTube. Você vai entender o que eu estou falando, tá? E tem um livro que saiu agora no começo de 2018 e já é best-seller, excelente, que chama-se Mentes Felizes, tá? Tá lá no icaro.med.br/livros para você dar uma olhada na sinopse e tudo, tá? E os livros do Augusto Cury também, como Treinando a Emoção para Ser Feliz, que está gratuito no YouTube, mas eu recomendo que você compre, o autor merece, tá? São livros que você tem que ler, que vão te trazer dados bem legais para você lidar melhor. Sobre os antidepressivos, entenda que em casos mais graves, eles podem ser necessários transitoriamente, por curto período de tempo, sob indicação médica para ajudar no tratamento, tá? E nessas situações, eles podem ajudar o paciente como que dá uma energia inicial, um pontapé inicial, eles não vão dar energia, tá? Mas dá uma condição inicial para a pessoa começar a cuidar melhor dos hábitos de vida e mudar os fatores, todos os que eu falei, né? Com apoio profissional e tudo, para realmente ir nas causas. Mas só remédio, como uma muleta eterna no remédio, vai causar dependência, você vai precisar de doses cada vez maiores, cada vez mais remédios e a eficácia vai ser cada vez pior. Então, não confie só em remédios cronicamente para tratar a depressão. Senão as causas vão se agravando nos bastidores, na maioria das vezes, e depois os remédios não vão ajudar. Remédio antidepressivo não previne depressão e não tratam causas. Eles ajudam nos sintomas enquanto o seu organismo está lá tentando se recuperar ou outros tratamentos você busque para as causas que eu já falei, tá? O uso crônico de remédios pode levar à dependência, é algo comum. O aumento de doses gerar outros transtornos psiquiátricos e podem causar uma remodelação negativa do cérebro, que pode induzir no futuro maior vulnerabilidade à depressão e outros transtornos psiquiátricos. Tem estudos recentes comprovando, tá bom? Então, o uso crônico de remédios psiquiátricos pode fazer com que depois que você se livre deles, você fique mais propenso a ter uma outra crise de depressão ou outros transtornos psiquiátricos no futuro, tá? E hoje em dia já se sabe que boa parte dos casos de depressão que tiveram resposta com o uso de antidepressivos convencionais, que tem ação nos neurotransmissores, a ação não foi nem pela ação nos neurotransmissores, é porque vários desses remédios têm um efeito colateral de anti-inflamar o cérebro, ou o efeito placebo, que é o efeito do paciente acreditar tanto que aquela pílula vai melhorá-lo, que ele melhore. Para vocês terem uma ideia, na internet tem vários estudiosos e pesquisadores que denunciam que a maior parte do efeito antidepressivo de vários antidepressivos por aí é devido a efeito placebo. A pessoa acreditar no remédio que ele iria ajudá-la. Olha só, e não ao efeito químico em si. Tá bom? Sobre a terapia e a atuação do psicólogo, já falei. Eu acredito que seja fundamental para a maioria dos casos, tá bom? Sobre o coach, pode ajudar com técnicas, com organização, com estratégias, porque tudo isso pode estar faltando, causando e agravando a depressão. Podem ajudar com técnicas de programação neurolinguística, mas cuidado, tá cheio de coach aventureiro no mercado, prometendo soluções milagrosas, ou pior ainda, são os coaches que deixam entender para você ou que falam mesmo que você não vai precisar de psicólogo quando o assunto é depressão, sabe, que só ele vai resolver para você. Olha, fuja desse tipo de gente. Coach que virar para você e denegrir o papel do psicólogo ou colocar o psicólogo para segundo plano, na minha opinião, que também sou coach, fiz formação de coach, não aplico em consultório como coach, atendo como médico, uso as ferramentas para ajudar meus pacientes, tá? Mas os melhores coaches que eu conheço e que eu indico, tá? O Márcio Micheli, o Paulo Saffi, o Paulo Smith, até o Fernando Guilhem, o Rolando Jurado, que é um dos melhores do mundo, na minha opinião. O que acontece? Esses bons coaches sabem do papel do psicólogo e que uma coisa não substitui a outra, tá bom? Para terminar, vamos dar um resumão? Causas que contribuem para gerar depressão.
é inflamação cerebral, hiperatividade cerebral, aquela pessoa que fica ligada o tempo inteiro, tá? Isso afeta os neurotransmissores, tá bom? O excesso de glutamato e a falta de GABA, que são neurotransmissores cerebrais. A falta de integridade da membrana celular dos neurônios, aí vem o papel do ômega 3, das gorduras, de uma alimentação adequada, tá? Defeitos de metilação, aí vem a carência da metionina, do SAMe, problemas com as mitocôndrias, que eu já falei para vocês, problemas intestinais e o intestino que não funciona direito, toxicidade, excesso de toxicidade, metais tóxicos, alimentação tóxica, baixos níveis de cortisol, de DEA, testosterona, progesterona, estradiol, açúcar alto demais ou baixo demais, porque o cérebro também não funciona direito se tiver falta de açúcar na dieta, tá? A não ser que seja uma dieta keto, uma dieta cetogênica, low carb, e o paciente está bem adaptado a ela, tá? Anemia, a falta de ferro, zinco, cobre, vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio, magnésio, etc, tá? Disfunções da tireoide, o hipotireoidismo é danado para causar ou agravar depressão, o estresse e as inflamações, como eu já falei, não dormir nos horários certos, ficar acordado tempo demais, ou um sono ruim, e durante o dia não cuidar da vitalidade, da exposição ao sol e tudo mais. Algumas doenças infecciosas, como dentais, por cândida, pelo vírus de Epstein-Barr, doença de Lyme, podem, num papel menor, mas levar toxoplasmose, né, a depressão e a ansiedade. E a intolerância ao glúten e intolerâncias alimentares não valorizadas, não detectadas ou não tratadas, a pessoa acha que é modismo, isso pode prejudicar até o cérebro. Tudo que prejudique o cérebro prejudica os intestinos, e tudo que prejudica os intestinos prejudica o cérebro. Entenda isso, tá? Várias insuficiências de nutrientes podem causar depressão. Por exemplo, as carências das vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, ferro, zinco, cobre, biotina, que é a B7, cálcio, magnésio, iodo, colina, o ovo é rico em colina, coenzima Q10, o aminoácido L-carnitina, ômega 3, tá? Potássio, sódio, glutationa. Todas essas carências alimentares podem causar ou agravar depressão. Outros fatores que podem causar depressão estresse oxidativo excessivo, tá? Colesterol baixo demais, desidratação crônica, olha a água aí, baixa de proteínas na dieta, proteína de menos, tá? Resistência à leptina, que normalmente está associada à insulina alta por excesso de carboidrato, hábitos dietéticos ruins, tá? São muito complicados, tá? E eu já falei o efeito de algumas medicações e outras doenças que podem depauperar o corpo, espoliar o corpo e levar à depressão, tá? Mas também o excesso de alimentos não orgânicos, o excesso de antibióticos que detona a flora bacteriana intestinal, o estresse excessivo, é claro, intolerâncias alimentares, o overtraining de atletas, gente que malha demais, tá? E não repousa o suficiente, o excesso, é claro, né? Porque o exercício físico é um antidepressivo natural, tá bom? As inflamações eu já falei, sabe? E é claro, tudo que prejudique a formação de neurotransmissores, como último fator, também importante, mas último, todos esses outros fatores vêm primeiro. E é claro, resumindo sobre depressão, tudo que traga saúde de verdade vai te ajudar a prevenir ou ajudar a tratar e até curar a depressão. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Remédios podem ser importantes nas crises ou transitoriamente, mas não previnem a depressão. Os controlados, lá, alopáticos, não tratam as suas causas, só os sintomas, e não devem ser usados por toda uma vida. Passou de um ano tendo que tomar remédio para depressão, provavelmente as causas não estão sendo abordadas direito. Se você resolver as causas que eu falei para vocês, os estudos mais recentes comprovam que há grande chance de você conseguir prevenir ou tratar melhor e até curar a depressão. Vejo isso no consultório o tempo inteiro. Mérito dos pacientes que vão atrás, tá? De um tratamento adequado e de fazer a parte deles. Por que você ainda não ouve falar muito sobre tudo isso que eu falei? Porque, infelizmente, o foco principal de ensino dos médicos, em termos de depressão, é como diagnosticar e com qual remédio tratar. E a indústria farmacêutica agradece, né? Será coincidência que o foco na faculdade de medicina acaba sendo demais essa parte? Diga-me você, tá bom? Procure por profissionais de saúde, e não só os médicos, que valorizem tudo isso que eu falei, tá? Ou você pode acabar escravizado a um remédio ou a um profissional regularmente.
sem muita necessidade. O ideal é que você vá para check-ups periódicos, melhorar o necessário, mas não porque se você não fizer um tratamento, se não tomar um remédio, você vai viver a vida inteira com depressão. Gente, você nasceu por acaso usando remédio? Talvez não precise para a vida inteira, na maior parte dos casos não vai precisar. Entenda de uma vez por todas, você tem que ser o maior interessado na tua saúde, ou ninguém vai ter tanto interesse assim por ela, tá? Até o médico super interessado que você achar, ele ainda tem centenas de pacientes para tratar. Não dá para dar a dedicação que você pode dar à sua saúde. Então busque conhecimento para saber o que é certo, de qualidade. Escolha seus focos, planeje como aplicar o que você aprendeu, tá, para atingi-los e faça. E mantenha a disciplina de persistir no caminho certo ou de voltar para o caminho certo sempre que você desviar um pouco. Desse jeito, só pode dar certo, ok? Entendeu? Bem, eu queria que você compartilhasse esse vídeo, tá bom? Porque assim a gente vai ajudar mais pessoas espalhando conteúdo útil em saúde. Eu espero muito ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, sucesso e saúde para vocês e famílias. E se você não tem depressão, ok, só entenda que nos próximos 30 anos, se não for você o caso, alguém próximo e muitas pessoas próximas vão desenvolver depressão. Então, reveja o conteúdo dessa live, ajuste essas coisas na sua vida, melhore sua vida, melhore o que está lá no icaro.med.br/saúde, tá? Que o que está lá com certeza tem tudo para ajudar você a prevenir melhor e tratar melhor a depressão. E, sobretudo, o que eu vou colocar, o que já está e o que eu vou colocar lá no icaro.med.br/depressão, tá bom? Alguns links legais para você acessar sobre o assunto. Acabei de postar aí para vocês. Vai estar na descrição desse vídeo, no link lá do icaro.med.br/depressão. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu atendo em Brasília, Distrito Federal. Os telefones para contato, mas atendo gente do Brasil e do mundo inteiro, tá? Os telefones para contato são 61 996467775 e 32349069. Meu site é o icaro.med.br. Eu aguardo vocês no instagram.com/drricaroalves e no facebook.com/drricaroalves. Fiquem com Deus, um grande abraço.